Oi, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Eu me chamo Aline, né? Tenho esse canal que já faz um tempo, gente, que eu não não faço nenhum vídeo, né? Por muitos motivos. Eu acho que o último que eu fiz foi indicando um livro que eu comprei pro meu filho, eu gostei muito e eu quis muito compartilhar com outras pessoas, né? Mas, né, tem vindo, sempre queima, né, esse desejo no meu coração, né, de continuar fazendo os vídeos. E ontem, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, eu gosto de um somzinho embaixo, deixa eu puxar aqui um pouquinho pra gente, aqui pra perto, isso. E aí, gente, ontem eu fui na casa da minha mãe, e eu tava vendo uma influenciadora, deixa eu abaixar aqui, uma jovem, né? Tava contando o seu testemunho e eu penso que pessoas influenciam para tantas coisas, porque não, se a gente tem a oportunidade de influenciar para coisas assim boas, principalmente que falem de Deus, que falem de Jesus, que falem de quem Jesus é e o que ele fez nas nossas vidas, né? E até a minha mãe tava falando: ah, Aline, você tinha que. Eu vi essa menina, lembrei de você. Você parou com os vídeos e tal e tudo mais. E parei. Parei porque eu tentei fazer várias coisas, tentei fazer conteúdos mostrando um pouquinho da casa e tentando fazer conteúdos diferentes, né? Mas que eu conseguisse colocar a palavra do Senhor, colocando um pouco da minha rotina e tal. Mas eu sempre soube que não tinha a ver com isso, eu sempre soube que não era esse o propósito, né? Quando eu comecei, veio esse desejo no meu coração de começar a fazer vídeos, era de falar da palavra do Senhor, não era falar da minha vida, não era expor a minha vida, não era influenciar produtos, não era nada disso, sempre foi de passar um pouco do meu testemunho para algumas pessoas, do que Jesus fez na minha vida e faz na minha vida, compartilhar isso. Então, ontem eu veio isso na minha mente, né? E eu falei assim, vou gravar, vou compartilhar, né? Uma coisa simples, né? Algo que eu possa compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, fez, e falar um pouco das experiências que eu tenho com o Senhor. Porque eu acho que isso ajuda muito, né? Outras pessoas, eu não sei quantas pessoas vão ver, não é um canal super, né, assim, conhecido, né? Tem algumas crianças aí que são os meus alunos que eles, tia, eu achei seu canal, me acharam lá no Instagram, né? E viram e colocaram aí, né? Sou professora, sou mãe e sou esposa, né? Hoje, para a glória de Deus, esposa de um homem de Deus, né? Temente ao Senhor, né? Algumas pessoas conhecem um pouco da minha história, outras não, mas vivi algumas coisas, né? E hoje eu tô vivendo assim a promessa do Senhor na minha vida, né? Se cumprindo, que é uma dessas coisas que é o meu casamento, né? Tenho 2 enteados, um neto, né? O filho da minha enteada. Então hoje eu tenho uma família e essa família quem me prometeu foi o Senhor. E tenho o João, que eu tanto vou falar aqui, que vocês vão ouvir em vários vídeos, que é o meu filho, né? Hoje então minha família é meu filho, meu marido, né? No caso, meu marido, meu filho, meus enteados, né? E o Bernardo, que é meu netinho, né? Que é o filho da minha enteada, que mora a gente todo mundo junto, né? E aí, às vezes, era difícil eu gravar vídeo pelo barulho da casa, assim, a movimentação, né? De muita gente. Então, eu decidi gravar dentro do meu quarto, quando eu tiver uma oportunidade. E assim vamos nós, né? Ver o que Deus quer fazer. Eu creio que se uma pessoa assistir e Deus falar com essa uma pessoa, já tá valendo a pena, né? Se aquilo que Deus fala comigo ministra no meu coração e eu puder passar e isso acrescentar algo na vida de alguém, né? Não vou dizer que vai mudar a vida de ninguém, porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus.
mas inspirar, né? A gente ouve testemunhos e histórias e isso inspira a nossa vida, né? E a gente fala assim, poxa, eu tô passando por algo parecido, ou viver algo parecido, tô vivendo algo que ela contou, se Deus fez na vida dela, sabe? Vem uma esperança, vem uma fé, vem algo assim e a gente se inspira e segue, né? Em frente. Aconteceu muito comigo, gente, quando eu passei os meus momentos, né? Eu via tantas, eu procurava sempre pessoas de Deus, né? Pessoas assim que eram que tinham a Bíblia como fundamento da sua vida. E eu ouvi tantas palavras que me colocaram para cima, que me deram, sabe, assim, força, testemunhos para eu seguir em frente, né? E eu glorifico muito a Deus, assim, pela vida dessas pessoas que estavam aí atrás de uma tela e contaram a sua história e eu pude ter esperança para poder crer e falar, não, Deus também vai mudar a minha história. Então é mais ou menos isso, por isso que eu tô aqui, tá? Então desde já, muito obrigada por você estar me assistindo. Se você puder e quiser, fique à vontade, deixa o seu like aí, que isso é muito importante. Se quiser deixar um comentário, deixa o seu comentário, tá bom? Vamos lá. Gente, hoje eu tô aqui com a minha Bíblia, né? Essa Bíblia aqui é linda, linda. Ela é até da Viviane Martinello. E é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é linda. Eu digo linda porque ela tem um espacinho, tá vendo? Pra gente escrever. E eu gosto muito de escrever, né? Frases, coisas que eu entendo, orações. Então, ela é uma Bíblia muito boa pra gente poder escrever, sabe? Coisas assim que o Senhor vai ministrando com a gente. Eu gosto, né? Então, eu amei ter essa Bíblia. Peraí, meus papéis caíram, meus papéis caíram tudo aqui, peraí. E aí, eu tava aqui meditando ontem, né? Eu faço meu devocional e eu tô lendo o livro agora. Eu acabei o de 1 Samuel e 2 Samuel e fui pro livro de 1 Reis, né? 1 Reis, né? E aí, gente, eu me deparei com algo que ontem ficou queimando no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Lá em 1 Reis, capítulo 3, né, fala de Salomão. Aí você pode pegar a sua Bíblia e ler. Vai falar de Salomão. Eu vou ler aqui só um pedacinho da palavra que diz assim, ó. Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi até terminar a construção do palácio real do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Aí diz, né, tô no capítulo do versículo 2, diz assim, nessa época o povo de Israel oferecia sacrifício nos altares das colinas de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao Senhor, em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, seguindo decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. Vou ler só até aqui, gente, porque o que eu quero falar é uma história que eu acho que até quem não conhece a Bíblia já ouviu falar desse homem, que é Salomão. Foi o homem mais sábio que já existiu. E eu nunca entendi por que um homem tão sábio havia tido 1000 mulheres. E aí, estudando, né, eu entendi que era algo político, né? Esse fato dele ter tido tantas mulheres eram alianças políticas que ele fazia com outros reinos, porque pelo que eu estudei, né, e pesquisei aí, vai dizer que cada vez que ele casava com alguém, né, era uma chance certa de não haver guerra, né, com aquele povo, com aquele reino, né, com aquele lugar. Então, ele saiu casando com um monte de gente, com um monte de mulheres, porque tinha-se, né, ali a filha de um rei, a filha de alguém. E aí era certo que aquele pai não viria contra a própria filha, né, contra o lugar aonde a filha estaria, né? Era a lógica
da época, né, da ideia. Então Salomão, diz a palavra que enquanto ele reinou não houve guerra, porque ele fez essas alianças através de seus casamentos. Só que o texto vai começar a falar, logo no versículo 1 do capítulo 3, que Salomão, ele fez um acordo com o faraó, a primeira esposa de Salomão, né? Aqui vai dizer, Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Eu não vou confirmar se foi a primeira, não. Mas parece ter sido aqui dentro do que eu tô lendo, uma das primeiras, né, de suas esposas. E aí eu fiquei me perguntando quando eu li isso, né? Conheci a história, mas quando eu fui ler assim, eu falei, poxa, mas Salomão fez um acordo logo com o Egito, lugar onde Deus havia tirado o povo dele. Tipo assim, era o único, na minha cabeça, é o único lugar que ele não deveria ter feito um acordo, né? Logo o Egito, logo a filha de Faraó, né? Um dos lugares onde Deus, a gente conhece na história, tirou o povo, libertou o povo, onde o povo de Deus foi escravo durante tanto tempo, passou tanta coisa. Deus, né, usou ali a vida de Moisés, né, para vir como líder e libertar o povo daquele cativeiro, daquele lugar de escravização, né, que o povo vivia. E aí Salomão vai lá e faz logo uma aliança com o Egito. Eu entendo toda a questão política, mas isso me abriu algo na minha vida. Eu tenho lá na igreja, o Espírito Santo tem ministrado muito sobre brechas e legalidades, né? São coisas, né, que a gente deixa acontecer nas nossas vidas por pequenas coisas, né? Então, isso abre portas espirituais, né, para que haja sobre as nossas vidas o mal, influências malignas, enfim, tantas coisas que são malignas sobre as nossas vidas. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, né? E quando eu li esse texto, me veio logo isso. E aí, quando eu estava estudando, me veio uma palavra, concessão, né? E quando a gente fala de concessão, é algo que a gente permite, né? Então, eu estou permitindo que aquilo aconteça na minha vida. Então, o homem mais sábio do mundo, logo no seu início do reinado, a palavra de Deus vai dizer que Salomão, ele amava Deus, né? E aí eu fiquei pensando, como é perigoso, porque eu posso muito bem amar ao Senhor, mas sem perceber, por coisas tão mínimas, detalhes tão pequenos, eu estar abrindo concessões para a minha vida, que agora do presente, pode parecer nada, mas num futuro isso vai me trazer consequências enormes. Porque a gente sempre fala que, muita gente fala isso, que o diabo ele não aparece com capa, com chifre, aparecendo quem ele é. Ele sempre vem de forma sutil, né? De forma muito sutil mesmo, de sapatinho de lã, né? Pra distrair a gente, porque conforme ele vai distraindo a gente com coisas tão pequenininhas que a gente vai deixando entrar na nossa vida, ele acaba nos destruindo. E com Salomão não foi diferente. Porque Salomão acreditava que ele estava fazendo o que era certo, sabe? Eu vou casar, não vai haver guerra, mas eu vou continuar amando a Deus. Só que a palavra de Deus vai dizer que essas mulheres tinham outras culturas. Eram mulheres que não vinham do povo de Deus. Então, quando elas vinham e casavam com Salomão, elas traziam suas culturas, elas traziam suas influências, seus costumes. E aí, ao longo do tempo, quando Salomão chega à sua velhice, né, ali ele já estava levantando altares para outros deuses, ele já estava permitindo que tudo aquilo que as mulheres deles, né, dele, né, trouxeram consigo, né, das suas culturas, dos seus costumes, já tivessem uma influência sobre a vida dele. Porque ele não queria, é como assim, a gente às vezes não quer problema, né, com o outro. A gente não quer o problema com o outro, a gente não quer levantar um conflito, a gente não quer levantar uma discussão.
Só que eu entendo que confrontos são necessários, sabe? Principalmente quando são confrontos pautados na palavra do Senhor. Como assim, Aline? Gente, o certo, ele é certo e o errado, ele é errado, tá? Não existe uma mentirinha branca, não existe uma mentirinha, mas foi para não arrumar um problema maior. Não, não existe solução na nossa vida através de uma mentira. Mentira é mentira e continua sendo pecado. Não existe uma mentirinha pequenininha, inofensiva. Essa mentirinha pequenininha, inofensiva, entre aspas, ela começa assim, e aí você vai abrindo uma brechinha, porque o diabo só precisa disso aqui, ó. Um negocinho assim, para ele achar um espaçozinho na nossa vida, para ele entrar, e ali vai se alargando. Quando a gente vê, o problema já está enorme. E aí a gente não entende por que a gente está fraco espiritualmente, a gente não entende por que a gente está sem ser desanimado e ler a palavra, a gente não entende por que a gente não tem mais força para buscar o Senhor, a gente não entende por que a nossa vida aconteceu o que aconteceu, a gente não entende. Sabe, vocês estão entendendo? Só que são coisas muito mínimas que a gente vai dando espaço para entrar na nossa vida. E Salomão aqui, além de toda a sabedoria, ele foi se corrompendo. Entrou o ego, entrou a autossuficiência, né? Eu dou conta. Não, eu não vou cair nesse erro, né? Eu vou me casar, mas eu jamais irei me corromper com outros deuses. A gente, sabe, a gente imagina isso. Eu falo por mim mesmo, gente. Eu tive um primeiro casamento, que é o pai do meu filho, e eu me lembro que quando eu casei, uma das coisas que eu sempre falei para essa pessoa foi assim: eu amava tanto a Deus na minha mente, tá? Na minha cabeça. Eu pensava assim, eu cresci no evangelho, né? Então conhecia a palavra do Senhor, eu achava que conhecia, eu achava um monte de coisa, né? Já falei isso aqui em alguns outros vídeos. E eu pensava assim: eu jamais vou me esquecer do Senhor. Eu perco um casamento, eu perco. Eu falava pra ele quando eu comecei o começo do namoro, eu falava assim: eu te deixo, mas eu nunca vou deixar o meu Deus. Nunca vou deixar o meu Deus. Ele é mais importante do que tudo pra mim. E eu acreditava nisso, tá? Eu acreditava fielmente nisso. Porque eu me garantia, sabe, em mim. Eu me garantia: jamais vou me corromper, jamais. E eu já quebrei minha cara, não foi essa vez só, mas de algumas vezes, com essa minha fala. E hoje eu nem falo mais isso. Porque quando aconteceram algumas situações na minha vida, né, e ele fez a escolha, que a gente se conheceu e estava na igreja, e ele fez a escolha dele de, por N motivos que não justificam, se afastar da presença do Senhor, a primeira coisa que eu fiz foi dizer: eu vou junto, porque eu não vou ser a esposa que vai ficar na igreja orando enquanto você vai ficar no bar, né? Olha a mentalidade. E eu fui e vivi algum tempo, se eu não me engano 1 ano, quase 2 anos fora da presença do Senhor, que foram os piores da minha vida, né? Eu descobri uma Aline que eu nem sabia que existia. E quando eu retornei para os caminhos do Senhor, em um dado momento nos meus encontros com Deus, onde eu fui quebrantada, onde eu fui quebrada pelo Espírito Santo do Senhor ali, passando por momentos de ansiedade fortíssimas, crises de ansiedades fortíssimas, eu me vi, assim, eu não lembro, mas eu lembro de uma oração, de eu estar lendo a palavra, falando com Deus, chorando muito, e o Espírito Santo ministrar e me lembrar do que eu havia falado. E ali eu pude me arrepender diante do Senhor. E o Espírito Santo me lembrou: você sempre falou que você jamais sairia da presença do Senhor, e foi a primeira coisa que você fez. Você falou tanto que amava tanto o Senhor, e a primeira coisa que você fez foi abandonar o seu Deus.
Eu não lembro qual era a palavra que eu estava lendo no momento, mas eu lembro que me levou a lembrar disso. E ali eu chorava muito, e eu me arrependi diante do Senhor, pedi perdão ao Senhor, e eu entendi que eu não era nada, que eu era pó e cinza, e de que o Espírito Santo não estivesse comigo, eu jamais conseguiria fazer qualquer coisa na vida, e que eu precisava dele até mesmo para servir a Deus, que eu precisava de Deus, né, da presença dele até mesmo para ter vontade de servi-lo, até mesmo para continuar na presença dele, e que eu não conseguia nada sozinha. E já tive outras experiências depois dessas, onde eu me garanti em algumas atitudes que eu falei, jamais cometeria esse erro, porque eu sei que é errado e eu jamais faria isso, e eu já fiz, né, contra o Senhor, porque acabei pecando contra o Senhor. Então hoje eu já entendo que eu não posso falar isso e que eu preciso viver na dependência do Espírito Santo. Porque se não for o Senhor a nos ajudar, a gente se corrompe. Se não for o Senhor sobre as nossas vidas, a gente vai ser influenciado pelo ambiente que muitas das vezes a gente vive. Então nunca se ache forte o suficiente ao ponto de achar que você... Não, eu que vou influenciar esse povo aí, né? Que às vezes a gente tem isso, né? A gente convive às vezes com pessoas e parentes, enfim. E a gente pensa assim, não, eu não vou me corromper. Eu é que vou influenciar eles, né? Porque eu que tenho Cristo, eu sou a luz, eu vou influenciar fulano, ciclano. E amém, glória a Deus por isso, tá? E que isso realmente aconteça em nós, mas que nós tenhamos dentro de nós, primeiramente, uma humildade, tá? Isso é muito importante da gente entender que a gente vai sim, mas que o Espírito Santo na nossa vida é que vai fazer isso através de nós, mas que nós precisamos sim estar vigilantes para que a gente não venha cair. Porque nesse nosso pensamento de autossuficiência, de ir lá que a gente vai e vai acontecer, a gente acaba sendo influenciado pelas coisas erradas, né? E aí a gente vai deixando concessões entrarem na nossa vida, a gente vai abrindo, vai permitindo pequenas coisinhas entrando na nossa vida, e quando a gente vê, a gente já tá todo arruinado, já tá tudo escancarado, a porta aberta para o inimigo com acesso para as nossas vidas. Uma das coisas que eu aprendi foi até numa ministração que o meu marido trouxe, e eu acho que isso marcou muita gente, não só eu, mas como a minha igreja toda, foi que o inimigo, ele ruge como leão, procurando a quem ele possa tragar. E esse possa, né, ele trouxe essa explicação e ficou muito marcado na nossa mente, na nossa, que eu falo, na minha igreja como um geral, porque abriu a nossa mente assim, é que esse possa não são todos que ele pode ter acesso. Só aqueles que dão a ele algum acesso. Então, ele ruge como leão, procurando a quem ele possa tragar. Não é qualquer um que ele vai lá e... mas aquele que dá para ele essa legalidade, essa brecha. E a gente precisa fechar essas coisas na nossa vida. Salomão começou amando a Deus, sabe? Ele tinha o desejo que o pai dele ali deixou, né? Até as instruções de fazer o que Davi fez e ser ali também um homem segundo o coração de Deus. Mas pequenas coisas que ele começou a fazer, até porque a palavra já dizia lá atrás, quando a gente vai estudar lá em Gênesis, não, se eu não me engano, Deuteronômio, ali para a parte de Moisés, né? Das leis ali, que não era para um rei ter muitas mulheres. Não era para um rei guardar tantos tesouros para si, né? Porque isso iria corromper o seu coração. Entende isso? E eu não estou falando só de riqueza, não. Aqui era uma outra época, Salomão era rei, né? Era uma outra situação. Eu estou falando de nós hoje, atualmente, coisas tão pequenininhas que nós deixamos entrar na nossa vida. É uma mentira, é uma amizade que a gente gosta, que a gente pensa assim, mas não, Deus ele vai fazer através de mim na vida do outro, né? E eu posso andar perto. É melhor não. Não é que você vai rejeitar ninguém, não é que você vai... Não é, sabe? Mas é que a gente precisa vigiar,
em relação com quem que a gente está andando. Que conversas nós estamos conversando? É alguém que toda vez que eu tô perto a gente acaba fofocando? A gente acaba falando da vida do outro? A gente acaba... Eu não consigo resistir quando eu vejo eu já tô falando, quando eu vejo eu já tô conversando o que não deveria conversar, eu já tô expondo a minha vida, então é melhor ficar longe, sabe? A palavra de Deus diz pra gente fugir da aparência do mal. Então se é algo sem eu perceber, me leva para perto dessas coisas que são mínimas, mas que vão abrindo tantas coisas na minha vida, é melhor não estar perto, é melhor eu fugir dessas coisas, sabe? E eu falo de mentiras, mentirinhas, coisas... Mentirinhas não, que não existe mentirinhas, né? Mas coisas mínimas que a gente vai abrindo. Palavras, gente, palavras que a gente fala sobre a nossa vida, sobre a vida do outro. Não repita o que você ouve, sabe? Tantas palavras que eu tenho aprendido que eu falava e que tem um significado horroroso, sabe? E eu ali declarando aquela palavra na minha vida sem nem... Então, assim, se coloque em oração, sabe? Peça perdão ao Senhor, peça perdão por antepassados, eu aprendi isso. Como assim, Aline, antepassados? Às vezes, pessoas que vieram antes de nós, avós, tios, enfim, né, falaram sobre nós algo, né, lançaram palavras sobre as nossas vidas e a gente, sem perceber, recebeu aquilo. E a gente fala assim, não, eu sou igual a minha avó, eu sou igual a fulano, porque minha avó era assim, era assada, era... E às vezes o que a tua avó era, não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz. Porque você é o que a palavra de Deus diz, você é o que Deus diz que você é. E a gente vai carregando essas coisas espiritualmente sem a gente nem perceber. Então, assim, é muito sério, tá? Eu não sei se eu tô sabendo explicar muito bem, mas estou tentando passar para vocês aquilo que eu tenho aprendido com Deus. Então eu tenho pedido perdão. Eu falo, Senhor, perdoa-me. Perdoa por coisas que meus antepassados fizeram que eu nem sei, mas que se teve alguma influência sobre a minha vida, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo. Em nome de Jesus eu fecho toda a brecha, toda a legalidade, toda a brecha que eu dei, com palavras, com ações, com atitudes, com pensamentos, sabe? Senhor, tudo aquilo que dava acesso para o inimigo entrar na minha vida, toda a legalidade que eu dei ou que alguém deu, Senhor, para entrar coisas dentro da minha vida, da minha casa, Senhor, da minha família, repreendo em nome de Jesus, sabe? E fecho todo o acesso e pedir ao Senhor discernimento para que toda vez que a gente perceba que algo está ao nosso redor que pode nos levar para longe do Senhor, nos distanciar da presença do Senhor, nós possamos ter esse discernimento, sabe, espiritual, para que a gente possa imediatamente se arrepender, colocar em oração e sair de perto de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, de tudo aquilo que não louva, que não glorifica o nome do Senhor nas nossas vidas, porque nós nascemos para isso, para adorá-lo, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Gente, ninguém é perfeito, eu não sou perfeita. Eu tenho 1000 falhas e 1000 erros. O que eu tento todos os meus dias é estar na presença do Senhor, permanecer na presença do Senhor. Há uma promessa na palavra do Senhor para nós, para aqueles que vão permanecer. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos dar-te-á a coroa da vida, mas não vai ser para todo mundo, vai ser para aqueles que consigam perseverar, continuar em santidade até que Ele venha. Gente, cada vez, olha, eu não sou de assistir repórter, eu nem gosto. Desde que eu tive crises fortíssimas de ansiedade, lá atrás, eu deixei de ver repórter, porque me deixava muito mal, sabe? Ver tantas coisas me atiçava mais a minha ansiedade. Então eu não gosto de ver. Mas é inevitável, porque às vezes a gente ouve notícias de alguém que comenta,
Ou a gente liga a televisão, meu marido assiste, então às vezes eu desço, ele tá assistindo, acabo vendo uma notícia ou outra, mas não é um programa que eu sento para assistir. Quem senta, amém, obrigado. Pra mim não me faz bem, eu não gosto. Quando é uma notícia que eu preciso saber, eu vou lá na internet, procuro, me interessa, eu preciso saber sobre isso, então eu vou lá, né, e pesquiso aquilo exatamente o tema que eu quero saber, né, da determinada informação. Fora isso, eu não gosto. Então, mas quando a gente, é inevitável algumas coisas a gente ouve, são tantas notícias ruins, tanta coisa que tá acontecendo, quando a gente rola o celular, tá no Instagram, a gente rola um negócio, a gente vê tanta coisa. Pessoas que se colocam como povo de Deus, povo exclusivo, santo, nação eleita, porque é isso que o Senhor nos chama, fazendo e se enquadrando na forma do mundo, que eu fico assustada. E eu peço ao Senhor que Ele me ajude a não me corromper. Porque lá em Romanos 2:12, se eu não me engano, mas se não for isso, tá em Romanos, diz pra gente não se amoldar ao padrão do mundo, mas antes renovar a nossa mente, de acordo com a palavra de Deus, para que a gente possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Opa, para eu viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, só com uma mente renovada. E é renovada em quê? No Instagram, renovada no que eu escuto dos outros, renovada no que eu escuto na internet, não, renovada na palavra de Deus, para que eu não venha ser enganada pelo que estão falando, porque os outros pegam isso aqui, gente, e tá enquadrando no que eles querem. É por isso que a gente vê aí um monte de igreja falando que pode um monte de coisa, sabe? Que a gente sabe que não pode. Mas, eu encontrei aqui e não... Ei, não é a gente que pega a palavra e coloca ela do jeito que a gente quer, não. É a gente que tem que entrar na forma dessa palavra. Sou eu que tenho que olhar, ler a palavra e falar assim, eu tô dentro disso daqui, eu tô enquadrada no que isso aqui me fala, que é a palavra do Senhor, sabe? Tem gente pegando isso daqui e criando um monte de coisa que eu não sei nem dizer o que é. Entendeu? E tá dizendo, não, mas tá na palavra, tá interpretando errado. Isso aqui a gente não lê sem o Espírito Santo falar com a gente, não, gente. É estudar. A internet tá aí e é uma ferramenta que eu vou te dizer, eu acho maravilhosa quando se é usada da maneira certa. Isso daqui é uma ferramenta, é a nossa bússola de vida. Mas se eu pegar isso daqui e interpretar ela do meu jeito, vai dar tudo errado. Entendeu? Se eu pegar isso aqui, que é a bússola que Deus deixou pra gente, e pegar isso, e colocar, e dizer que não, mas aqui tá escrito assim, eu entendi assim, não, tu não tem que entender nada. Entendeu? Tu não entende do teu jeito, tu entende através do Espírito Santo de Deus, que é o único que não nos deixa errar, que é o único que não nos deixa sair da verdade, sabe? Eu pesquiso, eu tô aprendendo, gente, eu tô aprendendo, né? A pesquisar, porque antes eu lia, eu não entendia. Opa, tem na internet, né? Aí eu vou lá pesquisar um monte de fonte. Aí eu vou e boto lá, por exemplo, tá, aí eu acho uma coisa interessante aqui, né? Salomão fez um acordo com o faraó. Aí eu vou lá e boto lá na pergunta, falo no áudio, né? Ou escrevo, mas eu gosto de falar no áudio. Aí eu vou e falo lá, tá, o que tem a ver essa aliança? O que isso muda espiritualmente? Eu faço lá as minhas dúvidas, aí vem as respostas, eu pesquiso, faz sentido, por causa disso. Porque naquela época a cultura era assim. Aí você vai entendendo o que a palavra do Senhor diz, né? E ali o Espírito Santo vai ministrando outras coisas com a gente, coisas que a gente mesmo está fazendo e não está percebendo, e está em desacordo com a palavra do Senhor. E assim a gente vai indo. Eu já falei demais, né? Mas eu espero que você tenha entendido. Eu falo rápido mesmo, gente. Acho que não sei se é coisa de professora, não. Eu não vou dizer que é coisa de professora, não, porque
Cada pessoa é de um jeitinho, né? Tem gente que é calma, nanana. Não é o meu estilo, eu sou mais coisada, né? E eu já aceitei isso, tá tudo bem. Mas eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando com você algo que seja do Senhor. Que se vocês ouvirem barulho de criança, fica tranquilo que eu tô dentro do meu quarto, mas as crianças estão acordando de manhã, né? Tá cedo ainda. E até comecei cedo, aproveitei que meu marido saiu e fui jogar a bola dele pra eu ficar sozinho e conseguir gravar. Vou tentar em nome de Jesus. Se Deus quiser, vou estar colocando mais vídeos aqui, compartilhando com vocês, pelo menos um por semana, né? Fora um monte de coisa, né, gente? É uma correria, como eu falei, sou professora, então trabalho um período mais, às vezes tem outras coisas, né, para fazer à tarde e vai passando o tempo, né? E não é só gravar, a gente tem que editar, tem que fazer um monte de coisa, dá um certo trabalhinho. Mas eu quero dizer para você que vai assistir esse vídeo, que você seja abençoado pelo Senhor. Sabe, gente, eu não vou estar aqui mostrando a minha vida. Pode ser que uma vez ou outra eu mostre alguma coisa? Pode. Mas o maior intuito do meu canal é dividir com você a palavra do Senhor e quem Ele é. E o que Ele faz. E pode fazer pelas nossas vidas. Esse é o maior intuito do canal, tá? Desde já, eu quero aqui agradecer a você que vai assistir esse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se não quiser deixar nada, não tem problema também, sabe? Que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, a única coisa que eu quero ser aqui é um instrumento do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Gente, eu tô me vendo aqui no vídeo, tô amando esse negócio aqui. Eu ganhei do meu esposo, né? E é ótimo porque às vezes a gente não tirou o pijama ainda, né? Vai fazer outras coisas e a gente coloca por cima, embora que tá um frio, parece um cobertorzinho assim que me... Então é ótimo pra ficar dentro de casa e é ótimo, né? Assim, enfim, nada com nada que eu falei, mas tá tudo bem. Enfim, eu gostei muito desse negócio. E eu sempre quis um e fiquei feliz de ter ganhado. E aí, que você seja abençoado pela palavra do Senhor. E é isso. E Deus é que sabe do que vem pelo futuro. Amém? Um beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente.